Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de artes. Hoje vamos fazer uma aula prática, tá? Então, hoje não tem teoria, vamos fazer atividade, tá? Lembra que semana passada a gente fez uma atividade no Dia da Árvore, né? E hoje vamos fazer uma atividade da primavera. Para quem não sabe, a primavera começou agora no dia 22 de setembro, tá? Então, hoje nossa aula vai ser totalmente prática, ok? Vamos realizar esta atividade, ó, tá? Vamos realizar essa atividade. Para isso, o que a gente precisa? Precisamos de lápis de cor, canetinha, régua, tesoura, cola, tá? E pode ser qualquer papel, pode ser sulfite, pode ser o do caderno, pode ser papel colorido, tá? O que eu utilizei para fazer essa daqui que já está pronta? Utilizei sulfite para fazer a parte colorida e a parte de trás eu colei num papel colorido, tá? Então, quem tiver papel colorido também pode utilizar para colar depois, tá? Porque o colorido ele destaca, né, a parte colorida do nosso trabalho, tá? Da nossa atividade. Então, vamos lá. Peguem aí o papel. Primeiro, vocês vão pegar o papel que vocês vão fazer o recorte, né? Que seria a parte colorida. Tá bom, Gabi? Não tem problema. Ok, Alanis, depois eu vou verificar, tá? Hoje, como essa atividade é bem complexa, demorada para a gente realizar, né? Porque tem que colorir e tal. Vamos fazer apenas a atividade prática hoje. Semana que vem, a gente faz o tour virtual, que eu acho que eu já comentei aqui com vocês. Não me engano, eu comentei. Mas eu acho que sim, tá? Então, vamos fazer na semana que vem, que a gente faz no começo da aula. E aí, depois a gente fica em nossa aula normal, tá? Como essa atividade demanda tempo, então vamos fazer ela hoje, ok? Porque normalmente leva a aula inteira para fazer, né? Devido a vários passos aí que a gente tem que confeccionar, tá? Então vamos começar. Peguem aí o material para já começar a aula. Então vamos realizar esta atividade, tá? Eu vou mostrar para vocês o passo a passo, vou ensinando, vou fazendo junto com vocês. Então, peguem aí o material para a gente começar a fazer. Vamos lá. Primeiro, vocês vão pegar o sulfite, né? Ou o caderno que vocês forem mexer aí, usar, tá? E vão fazer uma margem de 2 centímetros, tá? Dá para pendurar assim na parede, é lindo essa atividade. Tem duas formas de se fazer. A que a gente vai fazer hoje vai ser recorte e colagem, tá? A gente vai fazer a parte colorida, vai recortar, vai colar em uma outra folha. Porém, a gente também consegue fazer na mesma folha sem cortar nem nada. Como que a gente faz na mesma folha? Utilizando fitas crepe, dupla face, tá? Durex, que aí você coloca as fitas entre as partes que você desenhou colorida, depois retira, aí já fica o espaço certinho. Nesta daqui que a gente vai fazer hoje, a gente vai determinar o espaço entre as colagens, tá? Ok? Então vamos lá. Vamos começar. Primeiro, margem de 2 centímetros, sendo que não é apenas 2 centímetros em todos os lados, tá? O que a gente precisa para fazer a margem de 2 centímetros? Eu vou fazer com vocês. Margem de 2 centímetros, porém, um dos lados na vertical, né, na lateral, precisa de ser 4 centímetros, para ser certinho o tamanho dos 4 pedaços aí que a gente vai colorir, tá? Porque vai ficar de 6 em 6 centímetros. É o tamanho certinho da folha, se for folha sulfite, tá? Se não, quem não tiver com folha sulfite, tiver com folha maior, o tamanho, a largura deles vai ser 6 centímetros, tá? Eu vou fazer juntinho com vocês para vocês entenderem melhor. Então, fazendo aqui a margem, então, ó, 3 lados vai ser 2 centímetros e um lado na vertical vai ser 4 centímetros, tá? Vamos lá. Essa atividade dá para fazer
em papel maior, dá para fazer com cartolina, que também fica bem bonito. Aí vira um quadro grande, né, para parede. Dá para fazer com o próprio quadrinho, né, de pintura. Você consegue fazer utilizando as fitas, também dá certo. Olha aqui, ó. Fiz aqui minha margem, tá vendo? Aqui, ó, eu fiz com 4 centímetros. O restante tem 2 centímetros, tá? Para dar certinho o tamanho aí dos retângulos que a gente precisa, ok? Então, vamos lá. Depois que eu medir a margem, então, eu vou começar a dividir, então, os retângulos, né? Então, vou pegar aqui na linha de baixo e vou começar a dividir por 6, tá? Por quê? Vai dar certinho o tamanho. A gente precisa de 4, né, retângulos. Então, 6 e 6 vai dar certinho, que vai dar o tamanho de 24 aí, tá? Utilizando esses 4 centímetros que eu usei na lateral. Por isso que eu pedi para já fazer por 4, para ficar certinho, tá bom? Então, divide aí em 4 partes, sempre de 6 em 6. E aí, como que a gente vai fazer para ficar, então, um pouco separado para a gente cortar, facilitar o corte? Quando a gente dividir em 4 partes, ó, já dividi o meu em 4 partes. A gente precisa deixar meio centímetro entre cada uma. Mas como que a gente vai fazer isso? Vai pegar a régua, vai lá na linha que você fez, vai pegar o meio centímetro e vai colocar essa linha no meio desse meio centímetro, tá? Então, olha lá, vamos lá. O meio centímetro, ele tem basicamente 5, né, tracinhos aí. Você vai colocar a régua bem no meio desses 4 tracinhos menores, tá? Para ficar certinho o tamanho que a gente precisa, ok? Margem de cima, de baixo e de uma das laterais tem 2 centímetros. A margem de uma das laterais vai ter 4 centímetros, tá? Então, ó, vou colocar aqui, posicionar no meio desta linha. E aí, eu vou marcar onde é o 0 e onde é o meio. E vou traçar duas linhas aí, então, tá? Vou mostrar uma e depois vocês tentam fazer aí. Já vou fazer o primeiro para vocês entenderem como que é. Por quê? Facilita na hora de vocês recortarem, não passar, né, a tinta para o outro lado. Ó, fiz aqui, tá vendo? Ó, o que que eu fiz? Eu coloquei, né, a régua com a linha ao meio, tá? Do meio centímetros e marquei onde é o 0 e onde é o meio. E aí passei um traço. Aí vocês vão fazer isso em todas essas divisões que vocês fizerem. Então, nas 3 divisões aqui, ó, nas 3 linhas, tá? Marca meio aí. Depois eu quero ver em quem tá fazendo. Quem puder ligar a câmera aí, eu agradeço. Porque atividade prática, a teoria, eu até entendo, né? Vocês ficarem com a câmera desligada. Mas a prática, eu preciso que a câmera esteja ligada, porque eu preciso ver se realmente vocês estão fazendo direitinho, né? Se tem alguma dúvida, se dá para mim ajudar. E eu só consigo ajudar visualizando, né? Fica mais fácil. Tô indo, Karen, tô indo. Tô fazendo o meu aqui enquanto vocês vão fazendo o de vocês.
Vamos lá. Como eu falei, essa atividade dá para fazer de duas maneiras. Vou ensinar essa maneira que seria mais complexa, né? Então, como vocês estão no 9º ano, tem que fazer a mais difícil. E a outra é mais simples, né? Você só divide a folha, né, em 4 partes, só que divide com a fita, né? Então, a margem vai ser também feita de fita e as divisões também feitas de fita. Então, é só colorir aí os espaços. São as duas aulas de... Não, essa divisão vai ter meio centímetro, Cauã. Você vai colocar a régua, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Ó, 0, tá vendo? E vai ter o meio aqui. Você vai colocar a linha no meio desse meio, tá vendo? Aqui. E aí você vai marcar onde é meio e onde é o 0, tá? Não sei se vocês conseguem visualizar. Ok? É isso que você vai fazer. Isso, Arthur. Aí, se você fez, né? Aí tem também a REC. Se você fez a REC, acaba substituindo alguma das notas. Que foi, Cauã? Errou? Ó, vamos lá. Então, já fiz aqui, ó, para vocês entenderem, tá vendo? Eu fiz nos 3 traços, né? Essa parte do meio centímetro. Por que esse meio centímetro? Porque divide uma parte da outra, você consegue colorir, né? Sem manchar o outro lado e fica mais fácil na divisão na hora de você recortar, tá? Por isso que a gente faz essa parte aí. É a mesma função da fita, né? No outro que eu mostrei, tá vendo? Aqui, ó, nessa outra técnica, onde tá branco é onde foi a fita. Então, por isso que já fica certinho, porque você envolve, né, aqui tudo de fita, né, as divisões, e aí você depois só arranca a fita, tá? E é isso que a gente tá fazendo, não. A gente tá fazendo em um papel, vamos recortar e vamos colar aqui em outro, ok? Não tem problema, Giovanni. Vai do tamanho da tua folha mesmo, tá? Ou tenta, para você deixar redondinho, aumentar a margem, igual eu fiz. Quando eu comecei a fazer em 2 centímetros tudo, eu vi que ia ficar muito quebrado, né? Que não ia dar certo a divisão. O que eu fiz? Eu aumentei, deixei em 4 centímetros, aí deu certinho, tá? Aí ficou, né, número par, eu consegui dividir certinho, não ficou quebrado, ficou melhor, mais fácil. Por isso que eu já dei essa dica para vocês, fazer de 4 centímetros um dos lados, tá? Não tem um tamanho certinho. Eu quis mostrar para vocês esse tamanho porque para facilitar, né? Porque às vezes vocês não têm noção do tamanho aí que vocês podem fazer na folha de vocês, então seguindo esse fica mais simples, tá? Mais fácil. Mas se for fazer em outro tamanho, devido ao tamanho da folha, não tem problema também, tá? Vamos lá? Conseguiram fazer essa parte? Conseguiram fazer aquela parte já de dividir? Agora, gente, eu vou falar, tá? Mas quem estiver fazendo ainda a margem não tem problema. O que a gente vai fazer? Vamos começar então a dividir as partes, colorindo, né? E o que a gente precisa para colorir? Vocês vão utilizar ou canetinha, tá? Ou giz de cera ou lápis de cor. Quem for utilizar giz de cera tem que prestar atenção. Se ele aceita, né? Você consegue passar por cima dele a canetinha preta, depois para você fazer o desenho da árvore aí, né? Ou o desenho de uma flor, o que você quiser fazer. Eu vou fazer da árvore porque fica mais simples e eu acho que fica bem bonito.
Então, você tem que ver se vai passar uma canetinha preta por cima, porque tem giz de cera que não aceita canetinha, então fica falhado, né? Então, um material que aceita é lápis de cor, aceita passar canetinha, e a própria canetinha também, tá? Então, você vai escolher, né, 4 cores, ou você pode fazer degradê, né, igual está aí na tela. Essa que está aí na tela foi feita de canetinha, tá? Então, por isso que não está certinho o degradê, por exemplo. Porém, se você for fazer de giz de cera ou de lápis, você consegue ter um degradê melhor, tá? Por quê? Na hora de você colorir, por exemplo, no lápis, você pode escolher 3 cores, 3 tons de verde, por exemplo. Um verde escuro, um verde médio e um verde claro. Aí, o que eu faço? Pinto uma faixa de verde escuro, pinto uma faixa de verde médio e pinto uma faixa de verde claro. Beleza? Pintei 3 fases. Aí, para mesclar, o que eu faço? Eu vou pegar a primeira fase, por exemplo, do verde escuro, vou pintar até a metade do próximo verde. E o verde do meio, vou pintar até a metade do próximo verde, que é o claro. E assim eu vou fazer também de cima para baixo. Do claro, eu vou pintar até a metade do médio e do médio eu vou pintar até a metade do escuro. É assim que você consegue fazer um degradê de lápis de cor, tá? O de giz de cera, você consegue fazer também dividindo as 3 partes. E aí, o que você pode fazer? Você pode pegar um algodão, tá? E você começar a passar em cima, né, dessa pintura, tá? Porque o algodão vai fazer, né, ficar sem marcas, vai ficar mais liso o desenho e vai começar a passar um tom para o outro, tá? Então, fica mais fácil também de fazer um degradê aí. Fica bem legal, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer misturando um pouco de lápis de cor com um pouco de giz de cera, porque eu não tenho todas as cores aqui, então vou misturar um pouquinho, tá? Então vamos lá. Vou escolher os mesmos tons que estão aí na tela, basicamente, tá? Vou fazer degradê também. Então, um laranja com amarelo, um vermelho com rosa, azul escuro com azul claro. Sendo como eu falei, eu estou misturando, tá? Estou usando um pouco de lápis de cor e giz de cera, ok? E o verde escuro com o verde claro. Mas vocês podem também utilizar uma cor em cada um, não precisa fazer degradê, não. Pode utilizar, escolher 4 cores e cada pedaço pintar de uma cor diferente, tá? Isso não é uma regra a seguir devido à cor, tá? Então, ó, eu vou mostrar para vocês o que eu falei sobre o lápis de cor, como a gente faz o degradê, e vou mostrar também sobre o giz de cera, apesar que eu não tô com algodão aqui. Porém, eu posso utilizar também para fazer no giz de cera, não necessariamente só algodão, mas posso utilizar também um pedaço de papel, por exemplo. O papel também faz a mesma função do algodão, né? Fazendo essa transição aí das cores, ok? Então, deixa eu apontar aqui os lápis para começar. Então, eu vou fazer aqui o do lápis de cor, eu vou fazer com verde, porque eu tenho todos os tons, para vocês entenderem como funciona, tá? Então, eu começo sempre... Pode mandar, Melissa, pode mandar. Eu começo sempre pela parte escura e vou clareando, tá? Então, começo com um verde escuro e aí vou escolhendo os outros tons. Pinto separado, então, uma parte com verde escuro. E aí, estão conseguindo fazer? Alguém pode ligar a câmera para eu conseguir visualizar?
Ó, e não tem problema na hora de você colorir, passar um pouco da tinta, né, da cor, para essa parte do meio aí que a gente dividiu, tá? Para essa meio centímetro aí. Por quê? Porque a gente vai recortar aí, então não tem problema. Nem também não tem problema passar para a lateral, tá? Para a margem, porque também a gente vai recortar. Então pode passar para a margem, porque é até melhor que você consegue colorir todas as partes aí do retângulo. Pode passar para a margem, pode passar nessa parte de meio centímetro, que aí você consegue colorir certinho aí, totalmente o retângulo, não deixa nenhuma parte branca, tá? Ó, pode passar aí certinho. Quem? Ô, Ana Beatriz? Quem? Posso falar as medidas de novo. Vai ser 2 centímetros em cada lado e 4 centímetros na lateral, tá? Ah, é? Entendi. Então, vamos lá. Ó, tô colorindo, então, a parte aí de baixo com a parte escura. E aí venho com a média e depois... Não, ó, vai ser assim, 4 centímetros eu fiz aqui na lateral e o restante 2 centímetros, tá? Por quê? Vai ficar em um tamanho redondo, de 24 centímetros de comprimento, né? De largura. Então, fica mais fácil de eu dividir por 4 depois. Então, vai ficar 4 pedaços de 6 centímetros, tá? E aí, depois que a gente faz o meio centímetro em cada um, tá bom? Para deixar essa distância aí. Vai colorindo, vai colorindo. Essa mesma atividade vocês conseguem fazer com outro tipo de desenho, tá? Também. Pode fazer o desenho que vocês quiserem. Lembrando que na hora de que vocês forem confeccionar o desenho precisa completar nas partes. Então, o que eu fizer em uma, né? Eu vou ter que completar na outra. Por isso que o interessante é a gente desenhar ele antes de recortar, né? Que aí a gente depois cola fazendo um quebra-cabeça aí, né? Para completar as partes. Posso repetir. 2 centímetros em cima e embaixo em uma das laterais e 4 centímetros na outra lateral, tá? Porque vai ficar um valor redondo aí para você depois dividir as 4 partes. Então, vai ficar 24 centímetros, tá? De largura, né? De comprimento e 6 centímetros aí cada espaço, então, tá? Ó, só tomem cuidado na hora de colorir. E quem tá com giz de cera fazer essa parte aí do... Não tem problema, Karen. Isso vai muito, é o que eu falei, isso vai muito do tamanho do papel que vocês têm aí, tá? Pode ser que o papel de vocês seja maior ou seja menor. Então, depende muito do tamanho do papel, tá bom? Eu já fiz essa medida para vocês terem uma base, o que eu usei aqui no meu papel, tá? Eu usei
sulfite. Vamos lá, só para vocês entenderem, ó. Eu fiz três cores, tá? 3 tons. E aí eu pintei, colori da metade desse com a metade desse daqui, tá? Então, ó, peguei, puxei esse até a metade daqui, puxei esse até a metade desse daqui. Esse eu também vou puxar até a metade e também até a metade, tá? Um invadindo no outro. E aí você tem aí tom sobre tom, tá? Para ter essa parte de degradê. O giz de cera, eu vou fazer a divisão, depois vou passar o algodão. Só que o giz de cera, você tem que tomar cuidado na hora de passar o algodão, porque dependendo de como você passa o algodão, pode rasgar a folha. Então tem que tomar cuidado na hora de passar, porque a folha fica bem lisa quando você passa o algodão, tá? Então cuidado, né, que às vezes pode amassar a folha, pode rasgar, então tem que tomar cuidado também, tá? Ó, um exemplo aqui que eu falei para vocês. Ó, presta atenção. Essa parte aqui eu colori de lápis de cor azul escuro. Essa parte que tá clara, eu passei um giz de cera. Eu fui tentar passar o lápis de cor em cima do giz de cera, olha, ele não passa, tá vendo? Não sai. Ou seja, aqui a canetinha também não vai passar. Então é isso que eu tenho que tomar cuidado, tá? Saber se meu giz de cera vai conseguir aceitar algum outro material em cima, tá? Então o ideal, quando você vê que não passa nada em cima, é não fazer com ele, faz com lápis de cor, porque o lápis de cor aceita outro material por cima, tá? Vou pegar outra cor aqui. E aí vão escolhendo aí a cor e vão realizando aí então já a parte de colorir. Depois que coloriu, se alguém já terminou coloriu só com 4 partes, né, em 4 cores, não tem problema, pode fazer. É só você escolher um desenho, né, e você começar a desenhar então em cima aí das cores. E aí você vai desenhar completando nas partes. Pode passar nessa parte de meio centímetro o desenho. Vai desenhando como se você não tivesse divisão, tá? Desenho inteiriço. Pode fazer uma paisagem, pode fazer um objeto só. Vai muito do que você quer aí desenhar, tá? Vou botar com esse. Quando você não tem também nem papel, nem algodão, até o próprio dedo você consegue fazer esse degradê aí no giz de cera, tá? Você consegue fazer essa transição aí das cores. Ó, você vai passando e o dedo vai ficando na cor que você coloriu. Também dá na mesma forma, tá? Então, já colori 2 partes, agora vou para a terceira. Ó, já tá terminando a aula, viu como passou rápido? Não ia dar tempo de fazer mais nada.
Então, semana que vem, gente, a gente vai fazer o tour virtual lá por algum museu, tá? Se eu não me engano, vocês escolheram o museu aqui. Responde aí no bate-papo. Eu dei algumas opções. Eu acho que foi nessa sala. Mas se não dei nenhuma opção, vou dar agora, tá? Pode ser tanto o Museu Nacional, como o Museu do Louvre, como o Pinacoteca de São Paulo, MASP, Pirâmide do Egito, dá pra gente fazer também um tour virtual, tá? Então pensem aí em algum local que vocês querem conhecer pra gente fazer esse passeio aí antes de iniciar a aula. Pode ser também o Palácio de Versalhes, que fica na França. Ó, tem gente que colocou aqui que quer conhecer as pirâmides. Ó, para quem não sabe, eu falei alguns museus aqui, né? O Museu Nacional é aquele que sofreu o incêndio de 2018 lá no Rio de Janeiro, que perdeu tudo, né? Só que, graças a Deus, temos o tour virtual, né? Que é esse mesmo, Alanis, é o que foi destruído. Eles fizeram um tour, né, uma gravação, antes de acontecer o incêndio. Então, a gente consegue ver tudo que tinha lá. Olha que interessante, né? Graças à tecnologia, conseguimos ver, né, algo que já não existe mais. Olha que interessante. Lembra que a gente teve aula já de arte e tecnologia? Olha a tecnologia aí, mais uma vez, a favor da arte, né? Isso é bem interessante, porque não apagou, né, a história que tinha ali, né, tudo que estava aqui, ali. Por mais que não tenha, né, fisicamente, conseguimos ainda observar o que tinha. Isso é o interessante. Quando era pequena, minha mãe perguntava se eu queria fazer e eu respondia que não, eu queria ver a pirâmide do Egito. Olha que legal! Então vamos ver a pirâmide do Egito semana que vem? Podemos com certeza ver a pirâmide do Egito. Então vamos lá. Não vou nem terminar de colorir o meu, porque não vai dar tempo, para explicar para vocês como que a gente vai fazer agora, tá? Vou só passar uma cor aqui, nem vou fazer degradê nem nada, vou passar só uma cor só para completar aqui o espaço. Só para explicar, senão não vai dar tempo. Vocês viram que eu passei, né, pelas margens, a cor, passei na parte do meio, aqui no meio centímetro. Senão, acaba ficando espaço em branco. Então, fica ruim, né? Então, o ideal é você colorir tudinho, tá bom? Então, vamos lá. Pintei aqui de qualquer jeito só para simbolizar, tá, gente? Então, vamos lá. Vou fazer o quê? Vou pegar minha canetinha preta, tá? Vou pegar a canetinha preta e vou começar a desenhar. Então, vou desenhar passando por todas as partes do meu. Deixa eu colocar aqui. Ó, por todas as partes, então, do meu desenho. Vou desenhando, passando por todas as partes do desenho. E aí, tá vendo que vai completando, né? Pode passar por cima dessa parte aí, dessa parte do meio centímetro. Porque depois que você recortar, você vai montar aí o quebra-cabeça então, tá? Eu vou mostrar aqui na hora de passar a canetinha para vocês entenderem a diferença de quando a gente faz com lápis de cor e quando a gente faz com giz de cera. Ó, aqui já dá para entender. Presta atenção. Olha aqui. Aqui onde está preto, eu fiz com lápis de cor. Aqui onde está mais claro, ó,
Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Foi com giz de cera. Olha como vai falhando a canetinha, tá vendo? O material, ele não aceita, tá? Então, é isso que vocês têm que ver na hora de você começar a fazer a atividade. O tipo de material que você vai utilizar e se aceita outro material em cima, tá? Então, o ideal é sempre pensar aí na hora de confeccionar alguma atividade. Como que é a atividade que eu vou fazer? Vou precisar de outro material por cima? Vou precisar de passar canetinha? Então, eu não posso usar giz de cera, tem que utilizar outro material, tá? É isso que você vai ter que começar a pensar. Tem que colocar uma fita? Fita, ou Melissa, vai ser na outra técnica dessa atividade que você que você pode utilizar. Essa que a gente está fazendo agora, essa técnica, é utilizando recorte e colagem. Então, a gente vai desenhar, vai recortar, vai colar em outro papel. Da fita, você não precisa fazer isso. Você faz o quê? Você passa a fita tanto, né, na parte da margem, como na parte das divisões. Você desenha tudo, colore tudo e depois só tira a fita, já tá pronto, tá? É outro jeito de fazer esse desenho, ok? É mais simples, é mais fácil? É. Só que como vocês já estão, né, no nono ano indo para o ensino médio, vamos tentar a mais difícil, né? E aí, vocês vão completando o desenho, então. Vou completar também de qualquer jeito para dar tempo de mostrar recorte e colagem. Tá? Vou fazer aqui só para... Ó, a parte que tá com giz de cera, negativo, não consegui passar quase nada. Então, vamos lá. Desenhei aqui mais ou menos só para completar aqui, tá? Vou agora recortar essa parte. Recorto pela margem de fora. E recorto ali a parte do meio centímetro em cada um. Lembrando que não é a linha do meio do meio centímetro, hein? É as linhas de cada lado que você marcou. Que você vai recortar. Não vai deixar a borda branca aí, hein? Ó, tô recortando. Ó. Agora, o que eu vou fazer? Vou recortar a linha que eu fiz em cada lado, tá? Não, a gente corta, cola em outro papel, mas a gente vai cortar agora fazendo o tamanho que a gente quiser, tá? A gente que determina o espaço entre cada uma na hora de colar. Ó, vou recortar aqui, vou colar rapidinho para vocês que já tá faltando pouquíssimo tempo para acabar, para vocês entenderem. Ó, vou pegar aqui uma outra folha colorida. O que eu vou fazer? Vou começar então a recortar, vou colar as partes, ó. Eu que defino, tá? Qual tamanho de espessura vai ser aí o meu desenho, então. Ó. Eu posso tanto colar longe quanto colar pertinho. Isso vai ser eu que vou definir, tá? Colei aqui, ó. Qualquer jeito, só para vocês entenderem, tá vendo? Tá até torto, ó. Vou definir espaço, pode ser aqui juntinho ou separado, tá bom? Essa foi a atividade de hoje, espero que tenham gostado e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau!